Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 16. Perdoem a voz, está um pouquinho pior, mas vai dar para o gasto, em nome de Jesus. Mateus 16, vamos ler, começando no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Esse trecho nos fala de um momento de uma agenda acirrada do Senhor Jesus. Ele estava o tempo todo assediado pelas multidões, ensinando. E os discípulos estavam no meio do povo. Então, teve uma hora que ele tomou os seus discípulos e ele levou para a cabeceira do Rio Jordão. Esse lugar que nós chamamos Cesareia de Filipe. Existem duas Cesareias, a Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. E assim, esta região, antigamente, tinha o nome de Pânio ou Panéias. Era uma região tão linda, mas tão absolutamente agradável. Aquele lugar onde todas as pessoas procuravam ir para descansar, para ver a beleza. Então, ela foi dedicada ou consagrada ao deus grego Pan. Então, ali tinha o panteão, o desfile de todos os deuses gregos, que, como nós sabemos, eram muitos. Então, Jesus toma seus discípulos e vai exatamente para ali. E quando chega lá, agora só com os 12, ele faz uma pergunta. E eu sempre chamo a atenção quando Deus faz pergunta. Porque quando eu pergunto, eu não sei a resposta. Mas quando Deus pergunta, é lógico que Ele sabe a resposta. Mas Ele quer que você se pergunte. Então aqui ele faz uma pergunta para os discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Quer dizer, vocês estão aí pelo meio do povo, vocês ouvem os comentários, as fofocas. Como é que o meu ministério está atingindo? Como o povo está recebendo? O que é que eles dizem que eu sou?
quem eu sou para esse povo. Os discípulos, com a maior facilidade, disseram: eles dizem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Em outras palavras, nós lembramos que João Batista já tinha morrido, Jeremias já tinha morrido, Elias já tinha morrido. Então, não apenas o povo, mas os discípulos tinham facilidade em aceitar que Jesus era a reencarnação de um pecador. Porque todos esses aqui são pecadores. João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas. Que Jesus recebeu aquela resposta, parou e disse para eles: e vocês? Que o povo pense isso, tudo bem, mas vocês? Quem eu sou para vocês? Aí eles se assustaram, não sabiam. O Pai, na sua misericórdia, entregou o recado a Pedro, porque Pedro era o bocão. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os outros ficaram em silêncio. Jesus disse: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Em outras palavras, porque tu também não sabias, foi meu Pai que te disse. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós lembramos que Jesus estava ali no meio daquele panteão, os deuses gregos. E ele ali, na realidade, era o Deus verdadeiro. Era o Cristo. Quantas vezes nós falamos Cristo, Cristo, e não damos atenção ao que é Cristo? Cristo significa a solução, mas é a solução de Deus. Quando o homem caiu, quando houve o pecado no céu, Deus não moveu uma palha para redimir os anjos. O arcanjo Lúcifer se tornou Satanás, e os anjos viraram demônios. Mas quando houve o pecado no Éden, Deus prometeu a Eva o seu Cristo, a sua solução. Então, quando nós vamos ver que hoje, exatamente, olhando daquela época até aqui, o mundo tem piorado na sua intenção, na sua demência de colocar Deus num verdadeiro paralelo, marginalizado ao lado de outros deuses. É assim que a humanidade no pecado tem feito. Nós hoje temos tantos deuses, estou falando como sociedade. O maior deles é Mamon. Fazemos tudo pelo dinheiro. Achamos que o dinheiro soluciona tudo. Achamos que tudo o que se precisa é dinheiro. O pobre acha que o rico não sofre porque ele tem dinheiro. E o rico sabe que sofre. O Deus poder, que as pessoas sempre andam atrás de querer poder. E para ter o poder, ele precisa ter em quem pisar. Tem que ter em quem pisar. Sempre tem alguém naquele lugar querendo mandar em alguém. Uma senhora me chamou, ligou para mim um tanto aflita, porque a mãe delas
não tinha mais jeito. Já estava dentro de casa. E ela sozinha com a mãe. E sofrendo. Eram 5 horas da manhã. Irmã, não tenho a quem chamar. Não vou incomodar meu pastor, porque ele não vem. Estou lhe pedindo, pelo amor de Deus. Eu disse, me dá seu endereço. Fui lá. Saí do táxi. Toquei a campainha. E o porteiro disse, o que foi? Eu disse, eu preciso ir no 6º andar. Não me lembro se era 5ª ou 6ª. Na casa da doutora fulana de tal. Como é seu nome? Dei. A que horas ela lhe chamou? Mesmo assim, ele direto de fora. Eu disse, não, ela ligou para mim há pouco. Ligou para lá, perguntou se a mulher estava esperando, eu estou. Abriu a porta, toma o elevador lá do fundo. Ora, o prédio não tinha primeiro bloco, segundo bloco. O prédio só tinha o bloco da frente. Ele estava me mandando pelo elevador de serviço. Eu entendi. Aí, eu disse para ele, por quê? É o elevador lá de fora ou nada? Eu disse para ele, tudo bem. Graças a Deus pelo celular. Doutora Fernanda, o porteiro me mandou ir pelo elevador do fundo. Eu sou negra sim, quem me fez negra foi Deus, mas eu não vou pelo elevador do fundo. Ela só fez assim, não! Eu disse, foi. E o elevador, o homem da portaria é negro. Engraçado, se botar nas contas é mais arrumadinho do que eu, assim, na cor, mais firme. Agora, como é que essa mulher ia deixar a mãe sozinha, morrendo lá em cima, para vir lá na portaria me buscar? Eu disse para ele, você quer saber de uma coisa? Eu disse para ele, abra essa porta, porque senão eu vou gritar. E se eu gritar aqui, você vai se ver firme, vai se ver em situação difícil, porque você não sabe o que você está falando, seu porco. Abra essa porta. Ele abriu. Chamei o elevador, subi. Fui lá. Mas para que eu fiz isso? Me diga por que eu fiz isso. Resolveu alguma coisa? Me aborreci. Parecia mais uma filha do capeta. 5h30 da manhã. Depois eu fui entender. O único momento que aquele homem pode exercer poder é aquele. Aí ele disse, não. Você já foi em repartição pública? Onde a pessoa que está lá não tem título nenhum. O que você é? Sou porteiro. Pronto. As pessoas matam e morrem por poder. Poder. Eu me lembro quando era adolescente, li um livro que o pessoal da minha idade conhece. Está difícil hoje encontrar gente mais velha do que eu. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Chegava num país, que era o país do rei. Era uma monarquia. Ele só tinha um súdito, era o rato. E ele mandava o rato. E ele chamava o rato. Toda hora, porque ele tinha que mostrar o poder deles. O poder hoje é um Deus adorado. O que as pessoas estão fazendo para ter poder? E esse poder vem muitas vezes através de títulos. Eu costumo dizer que um dos seminários teológicos mais rápido que se faz é um voo do Brasil para os Estados Unidos. Sai daqui, não era nada na igreja, chega lá, eu sou pastor. É o seminário American Airlines. Sempre
As pessoas chegam lá e já têm um título. Não precisa provar. É título. As pessoas estão brigando na igreja por causa de título. Tem uma briga aí. Eu agora fui elevado a apóstolo. Eu liguei para uma igreja, daqui a pouco a epístola. Eu quero falar com o pastor fulano. Quem deseja falar com ele, eu digo, é irmã Edmeia. Quando eu disse pastor, ela disse apóstolo. Eu parei e disse, eu quero falar com ele. Quem deseja falar, eu disse, é irmã Edmeia. Com quem eu estou falando? Com a presbítera fulano de tal. Enfim, ela me deixou falar com o pastor, isso lá no Rio de Janeiro. Eu disse, pastor, quem é a presbítera? Falou, que. Eu disse, que é. Ele disse, irmã, eu dei título para todo mundo aqui. Ela é a mulher da cantina. Mas eu dei título para todo mundo aqui. Está todo mundo trabalhando de vento em popa, irmã, com título. Você vê o desejo de poder. Isso é um Deus que tem movido. As pessoas hoje estão fazendo e acontecendo por número de seguidores. Número de seguidores. Tudo as pessoas estão fazendo por este mundo. Como é que nós viemos nessa degradação? Como a humanidade tem caído nessa vergonha? Nós percebemos perfeitamente como esse declínio, ele vem acontecendo por mais jovem que você seja. Você sabe fazer uma diferença na degradação dos valores, da vergonha, do pudor. Em tão pouco tempo, meus irmãos, nós vemos uma decadência cultural fora do comum. Parece que de uma hora para outra chegou a hora de piorar. O que era ruim ficou pior. Para onde foram os nossos grandes escultores? Para onde foram os nossos grandes músicos? Cadê os nossos estadistas, que antes existiam, pintores, poetas, literatos? Hoje, para fazer sucesso, tem que escrever pornografia. Hoje, para ser artista, tem que entrar na sujeira. E nós estamos contemplando isso tudo e achando que vai melhorar. Não! O mundo é caído. E a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Por que, irmãos? Nós abandonamos os princípios criados por Deus e nos afundamos no poço da imoralidade e da imundície que consumiram Sodoma e Gomorra. Por que nós estamos chegando nesse ponto? Com o declínio moral do homem, nós vemos a desintegração política. O que existe mais na política hoje? Se ninguém pensa na polis que gera a política. O que menos se pensa em política é a polis. Só política virou um conchavo. Só isso. Vem a degradação, a desintegração econômica. A gente está vendo lá no Extremo Oriente querendo fazer uma só moeda. Aqui já estão inventando uma só moeda.
A Europa já fez sua moeda. E o que é isso que está acontecendo? Nunca aconteceu desse jeito. E também a desintegração social está aí. Uma vez que a secularização ela vai entrando na igreja, não é? Nas famílias, na sociedade, através de quê? Da comunicação em massa. Passa-se a pregar a mesma coisa. Passa-se a dizer que aquilo que está errado é o que está certo. Entra tudo baseado no iluminismo. Isso vem lá do iluminismo. Penso, logo eu existo. Ora, se eu penso, Deus me deu cabeça para pensar, inteligência, por que eu tenho que seguir o que os outros pensam? Por que eu tenho que obedecer aos meus pais que estudaram menos do que eu? Por quê? Por que eu tenho que obedecer a Deus se Ele me fez uma pessoa especial, sui generis? Por quê? Não, eu tenho o direito de pensar. Isso começou lá no iluminismo. Não é? Será que essa comunicação em massa, a indústria do entretenimento desvairado, puxa vida, há quanto tempo da minha geração, dos Beatles, na minha geração, a geração pós-guerra, começou uma onda degradante para a sociedade e para a família, com Twist, Halligalli, os Beatles e toda aquela turma do fazer amor, fazer a paz, não fazer a guerra, e assim em diante. Nós vimos acabar, a virgindade se tornou tabu, ridículo. Isso tudo vai acontecendo paulatinamente, e nossos valores tradicionais, familiares, vão sucumbindo a tudo isso que vem acontecendo. Será que não é tempo suficiente para acordarmos? E sabemos que nós não estamos mais naquela sociedade. Eu não sei se alguém aqui já leu O Mágico de Oz. O Mágico de Oz já tinha saído de Kansas há muito tempo. Chega uma hora que ele vira para o Totó e ele diz para o Totó: Totó, eu acho que nós não estamos mais em Kansas City. É isso que está acontecendo conosco. Hoje nós não estamos mais vivendo a época dos nossos pais, a época dos nossos avós. Hoje nós estamos vivendo uma época desintegrada pela imoralidade, pela desvalorização dos costumes da família, do respeito e da honra. Agora, a própria mídia, seja ela falada ou escrita, anuncia chacinas. Abra o jornal. Procure uma notícia boa. A mídia anuncia, você liga a televisão, chacinas, revoltas, caos, anarquia. Uma das palavras que eu acho que é mais própria, porque anarquia significa sem governo. Nós não temos governos. Nós temos, na hora que eles querem, um opressor. Mas aquele que governa, que dirige, que faz as coisas acontecerem, já desapareceu há muito tempo. A família tradicional, composta de pai, mãe e filhos, vai se deteriorando rapidamente. Semana passada encontrei uma moça que me disse que a filha dela chegou em casa dizendo: mamãe, a família
da minha amiguinha na escola é engraçada, ela tem 2 mães, mas nunca teve pai. Perversões que há poucos anos atrás não seriam aceitas nem para se ouvir numa sala, hoje são impostas como estilo de vida. E o próprio conceito macho e fêmea são declarados ridículos. Vamos pensar um pouquinho. Eu acho que nós não estamos mais em Kansas. Eu acho que nós estamos saindo rapidamente. O trem saiu dos trilhos, não deu tempo de pensarmos. Até o conceito macho-fêmea hoje é ridículo. A pornografia, eu nem posso dizer que é nacional, porque ela é internacional. Eu estava lendo que a internet tem mais de 24 milhões e meio de sites pornográficos. Eu estive num lugar aqui no Brasil, onde se pregam muitos congressos. E como eu estou sempre lá, e eu sempre fui muito pregar em congressos aqui, no tempo que tinha fitinha cassete, que eu gravava e levava para vender, CD. Quando acabava o congresso, eu pegava um pouco daquilo e distribuía para o povo que se via nas mesas, para o cozinheiro, para os atendentes. Eu sempre gostei de dar, porque eles ficavam ali. Muitos deles não conheciam a palavra de Deus. Por causa disso, eles se tornaram meus amigos. Então, uma vez eu cheguei, eu estava lá, e um rapaz me disse: oi, irmã, quando for possível, eu gostaria de conversar com a senhora. Eu disse: tá bom, filho, marquei com ele. Ele disse: eu estava ouvindo, tenho ouvido aquele seu CD, procurei uma igreja, hoje eu sou um filho de Deus, tudo mais. Mas, irmã, tem um negócio que eu não posso aceitar. O que é? Aqui, nesse hotel, tem congresso direto. Mas quando tem congresso evangélico, é a época em que mais se pede filme pornô. Eu disse para ele: filho, às vezes é porque eles são evangélicos, porque eles não são filhos de Deus. Porque Jesus Cristo disse: ide fazer discípulos. Não disse: ide fazer evangélicos. Aí eu tive que ficar 2 horas para conversar com aquele rapaz. Eu fiquei preocupada com o crescimento dele, porque ele tinha acabado de nascer em Cristo, não é? Uniões fora do casamento agora são moda. Ficou na moda. União fora do casamento. Você já viu como é bem aceito? Antigamente a gente falou: não está amaziado, foge dele. Não, hoje não. Qual é o problema? Qual é o problema? Não tem problema. Jesus Cristo estava errado quando disse para a samaritana: 5 tu já estiveste, e este com quem vives ainda não é o teu marido. Está vendo? Aquela história de quem bem vive casado não passou na lógica de Jesus. Mas hoje em dia tem a tal da união estável. Você chega lá, assina o papel, acabou. E quantas mais aberrações nós estamos enfrentando, e nós vamos nos adaptando. E Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis com este século. Não andeis em conformidade com essa geração. Não aceiteis estas mudanças. Pelo contrário, sede transformados, sede transfigurados pela renovação das vossas mentes. Deus continua sendo Deus. Ele instruiu a Josué a destruir as tribos em Canaã por terem as práticas que hoje nós aceitamos. Ele instruiu Josué: destrua, porque eu não aceito essas práticas. Deus não aceita, mas eu sou moderno e para ser bonzinho eu vou aceitar. Quando nós lemos Levítico 18, nós vemos Deus fazer uma lista das práticas abomináveis e avisa que não as aceitará, mas nós hoje fechamos os olhos para tudo isso, dizemos é sinal dos tempos. No Antigo Testamento Deus estava lá, mas hoje nós estamos com o Deus de cá. Porque o nosso Deus, Ele está num pânteon. Ele está ao lado de outros deuses, marginalizado com essas coisas do tempo da carochinha. Isso não existe mais. Acorda! Cuidado! Quando Deus foi mandar o seu filho, Ele mandou João Batista para preparar o caminho. Hoje, nós gritamos, Maranata! E quem é que está preparando o caminho para que Jesus receba a sua igreja? Né? Precisamos acordar e colocar a nossa fé na real perspectiva. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos saber que tem um pacote de soluções. Nós precisamos saber que tem um caminho de salvação. Porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nós vemos e percebemos por tudo o que está acontecendo. Meus irmãos, olha o que está acontecendo. Você vê no YouTube, você vê nos jornais de hoje, como está a situação da Rússia com a Ucrânia. Como que está? Que confusão é essa? Há 3 anos eu venho seguindo por causa de Ezequiel 38 e 39. A última etapa para o Putin se configurar como Gog é abocanhar a Ucrânia. Porque ele vem, pegou a Geórgia, depois ele tomou a Crimeia. A última parte é a Ucrânia. Porque quando Deus fala por boca do profeta Ezequiel, ele diz: volta o teu rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Meseque, nós sabemos onde é. Tubal, sabemos onde é. Mas e Ros? Algumas Bíblias nem têm escrito Ros, porque Ros não é uma nação. Ros é a aglomeração de todos os povos de língua russa. Então, para o Putin se configurar como Gog, ele tem que ser o príncipe de todo o povo de língua russa. Está quase lá. Aí agora vem o atual imperador Trump e se coloca numa posição que pode dar ajuda para o Vladimir Putin. Nós precisamos estar atentos. Atentos.
atentos. Se ele toma a Ucrânia, se configura como Gog. Se não, depois dele pode ser o próximo. Mas a Rússia vai ter que anexar a Ucrânia. Está escrito Ezequiel 38. Bem claro, você vai lá no mapa. Está na nossa hora de olhar as coisas. Eu estava sentada bem ali, dia 22 de dezembro. Pregando aqui nessa igreja, eu estava sentada ali. O pastor Luiz estava do meu lado. Ele sabe que eu morei em Basra, no Iraque, antiga Caldeia. Aí ele sentou, pastor Simonton estava aqui. Ele cruzou a perna daquele jeito, ele tem um jeito engraçado de cruzar as pernas. Pegou o celular e disse, olha irmã, que coisa linda. Eu disse para ele, pastor, que templo lindo. Ele disse, nós construímos. Eu disse, mas aonde? Ele olhou e disse, não vou dizer. Pastor, Basra. Eu disse, o senhor foi. Eu disse, se o senhor for a Basra, antiga Caldeia, Ur dos caldeus, eu morei lá, minha conversão foi lá, por isso ele estava me falando. Ele disse para mim, irmã, está um momento belíssimo de conversões no Iraque. Se você olhar em casa, capítulo 19 da profecia do profeta Isaías. Capítulo 19. Termina assim, porque Deus os abençoará dizendo, bendito seja o meu Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Quando fala Assíria, é todo o Iraque. Ele disse, está conversão em massa, e eu sempre orei, dizendo, Senhor, tu não deixarás a terra de Abraão, sem conhecer a salvação em Jesus Cristo. E agora está acontecendo. Aí ele disse para mim, só tem uma coisa triste. Eu disse, o que é? Ele disse para mim, o Eufrates. O Eufrates está secando. Eu disse, pois é, pastor. Está escrito e vai acontecer. Capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 12, diz assim, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do nascente do sol, os exércitos que vêm da Xing-Ling, tudo preparado, sexta taça. Você vê a mesma profecia da seca do Eufrates em Isaías 11, versículo 15. Se você for olhar os sinais do momento que nós estamos vivendo, você fica de joelho esperando. Nós estamos vivendo os últimos momentos antes do arrebatamento. E quando nós estamos nessa situação, que já estamos, todo aquele fogo lá em Los Angeles, desculpa, na Califórnia, não aconteceu por acaso, foi intencional para cobrir crimes que estavam ali. Vocês podem imaginar isso? Para cobrir crimes. O governador lá na Índia, todos que são cristãos e que são estrangeiros têm que sair. Os que são cristãos estão aqui, vão parar ou vão morrer. Porque nós mamamos na Índia, nós temos que guardar os nossos valores. Acabou. Perseguição religiosa no Paquistão, na China, no Equador. Nós estamos esperando para ver mais o quê? Será que nós podemos acordar? A Bíblia diz que no tempo de Noé,
a terra estava, a Bíblia diz, corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Corrompida significa apodrecida. A terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido Deus, corrompido seu caminho. Então, a Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 8, porém Noé, achou graça diante de Deus. Você vai ver que Deus diz para ele: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus deu a ordem, ele construiu a arca, e no versículo 15 diz, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram. Macho e fêmea. Os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta da arca. Foi Deus que fechou a porta da arca por fora. Por quê? Para salvar aqueles que estavam dentro da arca. Porque a terra estava corrompida e cheia de violência, mais do que hoje. Mais do que hoje. Eu estava lendo a questão do aborto. As fábricas, a indústria que mais cresce é a de estética, porque pega o material do aborto para preparar o material de estética. Olha só, para que servem as vidas. A gente vai se habituando com esses horrores. Deus tirou Noé antes que viesse o dilúvio. Deus colocou ele com sua família dentro da arca e fechou a porta. Quando o Egito estava sendo invadido pelas pestes, que aliás aquelas pestes, cada uma delas era julgamento, porque Deus tinha dito a Moisés: eu julgarei a todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Cada peste era um julgamento a um Deus. O Nilo, com a água transformada em sangue, era julgamento sobre o Deus Nilo. A terra, produzindo rãs, era julgamento a deusa Requete, a deusa Rã. Tot, o deus gafanhoto, era gafanhoto cobrindo a terra do Egito, devastando as plantações, julgamento contra o deus Tot. Julgamento enxame de moscas, julgamento contra Baal-Zebub, que é Belzebu. E assim nós vamos vendo, cada deus tinha o seu julgamento. O penúltimo foi das trevas, o deus Osíris. Deus apagou o sol, que era o Osíris deles. E por último, a morte dos primogênitos, que o faraó era adorado como Deus. Então nós vemos, Deus primeiro vem, chegou o momento que o Egito não tinha mais rebanho, não tinha plantação, não tinha nada. Deus tirou o povo dele. Então você vê que quando a coisa está ficando muito ruim, está na hora de Deus retirar o seu povo. O mundo hoje, quem será que Deus vai tirar daqui a qualquer momento? A Bíblia deixa claro que Deus vai tirar aqueles que estão em
Cristo. Porque a Bíblia diz em Efésios 1 que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos escolheu em Cristo. Essa expressão, em Cristo, nele, no Senhor, está escrito 174 vezes no Novo Testamento. Em Cristo temos tudo, fora de Cristo nada. Você vê quando Paulo escreve sobre o arrebatamento, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz, no versículo 15, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a tua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, os que morreram em Cristo ressuscitam, e os que aqui na terra estão em Cristo terão seus corpos transformados. Nos encontraremos com Ele nos ares e iremos para o trono do nosso Pai. Em Cristo. Uma das coisas mais difíceis para se explicar hoje numa igreja é aquilo que tem que ser básico. O que é estar em Cristo? É estar dentro da solução que Deus mandou. Porque Cristo é a solução. Não há um poderoso deste mundo. Nunca houve, nem vai haver, que possa nos ser a solução de Deus, porque Deus já mandou a solução, e a solução dele para nós é Cristo. Agora não é só dizer, eu sou de Cristo, não. Você tem que viver em Cristo. Você tem que agir como Cristo. Você tem que pensar como Cristo. Você tem que ter a mente de Cristo. E para isso, você tem que ser discípulo do Senhor. Quando Jesus leva seus discípulos para Cesareia de Filipe, ele simplesmente chama a sua família. Que ele é o Cristo, o Pai vai falar para a sua família. Família, meus irmãos, é princípio de Deus. Deus criou macho e fêmea para produzirem a raça humana. Olha, Deus gosta de começar com coisas pequenas. De uma semente, Ele traz uma árvore. De um homem e uma mulher, Ele trouxe toda a humanidade. De você com sua esposa, meu irmão, Ele quer trazer uma sociedade pequena, onde você é o pai, mas porque você é filho de Deus, você é o sacerdote. E qual é o papel do sacerdote? Ministrar. Como você tem ministrado diante de Deus? O sacerdote ministra com o que ele tem. E como pai, o que é que você tem? Você tem sua família. Você tem sua esposa. Você tem seus filhos. Você tem a palavra. Porque você tem o Espírito no coração. De que forma você tem ministrado? De que forma? Você tem ministrado a Deus na sua sociedadezinha. Cuidado. Se fosse o diabo, eu ia querer destruir esse princípio que tem aí. Se vocês soubessem quantas coisas esses cabelos brancos têm ouvido e vivido e visto.
de dores de famílias completamente disfuncionais, em que os filhos dizem assim: que pai, que mãe, ela é uma louca. Pais, filhos, dizendo. Meninos que chegam para mim e dizem: tia, eu vim aqui porque eu preciso que a senhora me oriente. Porque não tem mãe. Porque não tem pai. E muitas vezes não tem pastor. Está na igreja, mas não tem pastor. Uma juventude, aquela que Jesus dizia, parecem rebanho sem pastor. Nós temos visto um acréscimo, um acúmulo, um inchaço. Um inchaço. Porque muitos grupos não estão crescendo, eles estão inchando. O crescimento da igreja não é um crescimento como outros crescimentos. O crescimento da igreja é um crescimento interessante, porque nós crescemos para baixo. Quando nós crescemos como igreja, nós crescemos em Cristo. E para crescer em Cristo, nós precisamos nascer em Cristo. Desculpem. Nós precisamos nascer em Cristo e nós precisamos produzir em Cristo. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 7, que nele, em Cristo, nós somos radicados. As nossas raízes penetram nele. Radicados e edificados. Lembra que Jesus já falou disso? Se você constrói sobre areia, primeira tempestade leva. Mas se a sua construção está sobre a rocha, as suas raízes estão firmes na rocha e você é edificado na rocha. Não tem tempestade que venha, pode bater vento forte, que você pode até curvar, mas não vai embora levado pela correnteza. Radicados e edificados. No capítulo 2, nós vemos no versículo 10 que nós somos aperfeiçoados. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E no versículo 11, ele diz que nós estamos circuncidados, marcados, carimbados. Nós estamos sepultados. E como ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Digamos que Cristo é este copo. Se nós estamos dentro do copo, se eu botar o copo em cima do púlpito, Cristo está em cima do púlpito, eu estou lá, porque eu estou nele. Se eu botar o copo no chão, Cristo está no chão, eu estou dentro do copo no chão, porque eu estou nele. Mas como Cristo está sentado nas regiões celestiais, eu estou nele, então eu nele estou assentado nas regiões celestiais. Quando Deus viu a situação no pecado lá no Éden, ele olhou para Eva e prometeu a solução, o Cristo dele. Você vê Jesus dizer para seus discípulos: muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Por que vão enganar? Enganarão aqueles que não sabem o que é Cristo.
Mas aqui, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, Pedro diz para Pedro, Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi meu Pai, porque só Ele sabe disso. Aí Jesus então diz para Pedro: eu te digo que tu és pedra, sobre esta pedra. Qual pedra? A verdade do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base, essa é a rocha, é o sustentáculo da igreja. É de que Jesus Cristo Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus acrescenta para Pedro: eu te dou as chaves do reino dos céus. Isso é bom demais. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei, ele diz, o que ligares na terra será ligado nos céus. Que desligares na terra será desligado no céu. Que chaves são essas que o povo faz tanta confusão? Todas as vezes que quer representar o São Pedro, bota uma caminhada de chave aqui. Não é. Quando Pedro usou as chaves, se você lembrar, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta, agora Pedrão cheio do Espírito, e diz: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento das minhas palavras e ouvi. Estes homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que acontece aqui é o que está escrito por boca do profeta Joel. E acontecerá naqueles dias. Ele começa a citar a profecia de Joel. Em seguida ele faz aquele discurso dizendo o que aconteceu. E quando ele acabou de deixar claro: vocês crucificaram o Messias, vocês botaram na cruz maldita o Filho de Deus. Silêncio. O povo diz: e agora? O que faremos? Não dá para desfazer. Pedro vai usar a chave do reino. Pela primeira vez, ele diz: arrependei-vos. Olha a abertura. Crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Ele abriu o reino, porque o reino é aberto pelo arrependimento. Olhe, quando João Batista começou a pregar no deserto da Judeia, como que ele começou? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista foi preso. Jesus vai na Galileia, começa a pregar como? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quer dizer, sem arrependimento o reino não é aberto. Sem arrependimento não há cancelamento de pecado. Então arrependei-vos, crede, recebereis o dom. Ali Pedro abriu o reino para os judeus de Jerusalém. Usou pela primeira vez a chave. 5.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Capítulo 8, o evangelho já tinha chegado a Samaria. A Bíblia diz que o ministério de Filipe estava um espetáculo. Conversões e conversões e conversões. Pedro vai lá com João. Impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Abre a porta do reino para os samaritanos. Segunda vez. Terceira vez.
capítulo 10 de Atos. Havia, a Bíblia diz, um homem em Cesareia, centurião da corte italiana, chamada Romana. E a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, com toda a sua família, piedoso, que dava muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Mas ele não era adorador do Deus de Abraão, ele não era seguidor da lei de Moisés, ele não era discípulo de Jesus, ele só era um homem religioso. Mas orava. Só que a oração dele não chegava diante de Deus, mas Deus ouvia. Deus então manda o anjo dizer para Cornélio que é para ele mandar pessoas dele a Jope, na casa de Simão Curtidor, cuja residência fica à beira-mar, para chamar Simão por sobrenome Pedro. Pergunta: esse Cornélio morava em Cesareia Marítima. Quem morava em Cesareia? Filipe, o evangelista. Que Deus, o Espírito Santo, tinha transportado ele, quando ele batizou o eunuco do capítulo 8 de Atos. Ele foi arrebatado pelo Espírito em Cesareia. Por que o anjo não disse, chama Filipe? Não, você manda chamar Pedro, porque é ele que tem a chave. É ele que tem a chave. 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Chega Pedro. Pedro nunca tinha visto aquele homem, aquilo era uma autoridade do governo romano. Por que o Senhor não mandou chamar? Aí ele contou a visão que teve e disse, então, sem demora, mandei te chamar. Fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que da parte do Senhor te foi ordenado. Única coisa que Pedro tinha para entregar: Jesus. Falou, nem tinha acabado. A Bíblia diz, no versículo 44 do capítulo 10, ainda Pedro falava essas coisas, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. O evangelho chegou aos gentios. Pedro usou as chaves do reino pela 3ª vez, para que os gentios, nós possamos entrar. Ali no capítulo 10 de Atos, você depois não vai mais ouvir falar de Pedro. Uma vez em Corinto, outra vez em Antioquia, acabou. Acabou. Agora começa o evangelho para os gentios, é Paulinho de Tarso que entra. O que eu quero dizer é que nós, às vezes, estamos esperando que alguma coisa aconteça, mas nós não estamos pisando firme nas Escrituras. Meus irmãos, o mundo está de mal a pior. Todos os sinais estão prontos, exceto um. Este evangelho será pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Só isso. Precisamos correr comissões. Precisamos pregar. Anuncie Jesus para a sua vizinha, para a sua colega de trabalho. É preciso que ela ouça. Ela tem que conhecer sobre o Deus verdadeiro. O Deus que não é mamon, que não é poder, que não é instituto de beleza, que não é vaidade. O Deus verdadeiro, que não está no pânteon dos outros deuses, das coisas desejadas, mas Ele é imprescindível. É preciso que os nossos vizinhos ouçam. Se eles não quiserem se render,
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem para entregar. Comece na sua família. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ó Senhor Deus nosso Pai. Desde toda a eternidade Tu és Deus, Tu não mudas. Tu criaste os céus e a terra. Tu és excelso, Senhor. Ó Pai querido, nós nos chegamos a Ti na consciência de que só mesmo pelo Teu amor por nós e pelo trabalho de Jesus Cristo na cruz, nós poderíamos Te chamar de Pai. Porque de nós mesmos, Senhor, não há nada que nos leve a pensar que somos dignos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos numa situação seguramente pior do que a de Sodoma. Seguramente pior do que aquele mundo de Noé. E nós Te pedimos, Senhor, que Tu estejas na Tua misericórdia ainda, abrindo o coração de pessoas, tocando fogo naqueles que têm que proclamar a Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos corações e as nossas bocas para anunciar que Tu és único e que Tu já enviaste o Teu Filho e que Tu já nos deste o Teu Espírito. Livra-nos, Senhor, do maligno. Toma os nossos filhos, netos, nossa família nos Teus braços eternos. Cerca-nos com Teu fogo santo. Senhor, o Senhor já fez tantas coisas. O Senhor tem feito tantas. Nós lhe pedimos agora que haja em nós um coração consciente de que nós precisamos não apenas gritar Maranata, mas nos prepararmos como Maranata. Assim como João Batista preparou a vinda do Senhor, que nós possamos, a Tua igreja hoje, prepararmos o arrebatamento. Nós Te agradecemos, ó Pai. Bendizemos o Teu nome. Glorificamos em nome de Jesus. Amém.